Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui um convidado muito especial, que é o Jorge Pacheco. Ele é empreendedor e CEO da State. Ele iniciou a carreira no mercado financeiro, fundou a Sanga Investments em 2010 e 2 anos depois materializou o sonho de criar um centro de empreendedorismo chamado Plug. Depois foi um dos primeiros empreendedores de coworking no Brasil e o primeiro dedicado a startups. 3 anos mais tarde, o Banco Itaú criou a Cubo e convidou a Plug para ser a desafiadora oportunidade de ajudá-los a operar essa iniciativa. Durante alguns anos foi sócio da TCP Latam, uma empresa de turnaround e M&A boutique, onde viveu a experiência de reestruturação de empresas de dificuldade, inclusive com uma famosa boutique de moda das Lu. Hoje está capitaneando o State, é um grande centro de inovação focado à tecnologia profunda, ciências e indústrias localizadas em São Paulo. Bem-vindo, Jorge. Bem-vindo ao Future Hacker. Olá, André. Olá a todos. Agradeço aí pelo convite. Um prazer conversar com você sobre esse tema tão interessante aí que são distritos de inovação. Legal, Jorge. O prazer é nosso tê-los aqui conosco. Ô, Jorge, vamos lá. Você foi um dos primeiros de coworking no país, e agora é sócio de um distrito de inovação. Eu gostaria que você falasse dessa transição, dessa evolução do modelo. É claro que assim, coworking não necessariamente são distritos de inovação, quer dizer, são pouquíssimos aí que foram para esse caminho, como o teu caminho. Eu queria saber quem são os agentes desse novo ecossistema e qual o grande propósito de um distrito de inovação. Legal, André, muito boa pergunta. Eu acho que o grande propósito de um distrito é gerar desenvolvimento local, seja atraindo realmente conhecimento, atraindo oportunidades e estimulando a economia local, os empreendedores a se desenvolverem. Os agentes são muitos, eu diria, o primeiro deles, o modelo mais comum que a gente vê realmente de distritos de inovação nascerem, projetos estruturados, é uma combinação da iniciativa privada com o público, no sentido que o governo ele tem um plano para aquela área, cria uma série de estímulos e a iniciativa privada, desenvolvedores de imobiliários, de real estate, entre outros, começam a desenvolver seus empreendimentos nessas regiões, um modelo bastante comum. Essas regiões também, outros agentes muito presentes, geralmente são universidades, escolas em geral, os empreendedores e, consequência disso, os investidores. Então, estamos falando aí de pelo menos 5 agentes, governo, grandes empresas, iniciativa privada, universidades, investidores e empreendedores. Juntos criando essa concentração, essa densidade em uma região local específico e gerando isso aí, gerando emprego, renda, atraindo e formando novos talentos e fazendo todo o desenvolvimento da economia local. Olhando numa visão macro, eu diria que isso é o distrito de inovação. Numa visão micro, são os espaços de coworking, os hubs de inovação, que eles conseguem muitas vezes replicar esse mesmo cenário com todos esses agentes em seu microcosmo, entre paredes, mas fazendo ali uma concentração, realmente criando densidade, com empresas, empreendedores, startups, fundos de investimento, e a gente tem inúmeros exemplos aí de hubs aqui em São Paulo, por exemplo, como o Cubo do Itaú, o Habitat do Bradesco, o Campus do Google, enfim, cada um à sua maneira, desenvolvendo o seu trabalho. Ótimo, legal, Jorge. A gente vai até, inclusive, falar desses agentes e de outras partes aí um pouco mais para frente da entrevista, mas eu queria te fazer um corte agora das grandes empresas, que na verdade é um grande agente de transformação. Eu lembro que há anos atrás, o presidente de grandes empresas, tinham feito essas viagens para o Singularity, cursos rápidos do Singularity, Starts, etc. Voltavam muito empolgados, com a transformação que estava acontecendo no mundo. Normalmente contratavam um gerente de inovação e esse gerente de inovação estava teoricamente ocupando um dos espaços nesses distritos de inovação, O problema é que, assim, ele internamente, quer dizer, ele tinha um reporte para o presidente, mas ele não conseguia passar com 2 barreiras muito grandes que ele tinha nas grandes empresas, que eram, assim, o departamento jurídico e o departamento de procurement, Então, isso fazia com que muitos projetos de inovação não conseguiam ir para frente. Eu queria saber, assim, isso mudou? Quer dizer, isso teoricamente é um corte que eu estou tendo de 3 anos atrás, mas como é que isso evoluiu? Quer dizer, as empresas grandes estão conseguindo, com esses agentes de inovação, dentro desses distritos, de conseguir fazer projetos de cocriação, fazer trabalho de transformação? Eu acredito que sim, que vem evoluindo, o modelo ele vem mudando bastante, eu concordo contigo, anos atrás era muito isso, a liderança puxando, hoje em dia eu acho que já tem muito mais áreas envolvidas realmente com o tema de inovação, e cada área pensando em como realmente se desenvolver, então acho que é uma coisa que vem realmente evoluindo aí bastante com o tempo.
Eu também diria que cada empresa, né, pelo menos pela minha experiência que a gente conversa, ela está num estágio de amadurecimento, né? Eu diria que tem algumas que sim, ainda estão no estágio como outras estavam, né, há 3 anos atrás, como tu comentaste. Outras já estão mais evoluídas. Muitas já testaram também diferentes programas, né? Então, por exemplo, muitas empresas já testaram modelos de hackathon, modelo de aceleração, entre outras coisas, dentro de hubs de inovação. Tiveram resultados bem satisfatórios. Eu acho que cada vez mais vem diminuindo também o resultado de programas quando não são muito específicos para a empresa, né? Aquela coisa que também anos atrás era uma coisa assim mais geral, né? Que as empresas às vezes entravam ali apoiando, enfim, para ver, né, como é que está, né, o que vai sair dali, enfim. É um modelo que eu sinto que as empresas têm comentado que tem sentido menos resultado, cada vez mais difícil achar realmente as startups mais inovadoras, né, mais que realmente que atendem às necessidades das empresas, e cada vez mais as empresas né, que eu vejo um amadurecimento, elas estão desenvolvendo suas iniciativas e coisas muito específicas, né, muito engajadas realmente de entender quais são os problemas internos que elas precisam resolver, e muito agente, né, de inovação dessas empresas, né, os líderes, traduzindo essas demandas das áreas e criando programas, né, muito específicos para as empresas. Então eu vejo que é um estágio, enfim, que está sendo bastante comum e as empresas vêm sentindo bastante resultado também. Eu lembro que assim, é interessante, porque assim, né, como estavam começando, né, esses grandes projetos, né, há 3 anos atrás, 4 anos, ainda tinham as POCs gratuitas, né, de usar muita equipe, né, das startups para fazer essas POCs gratuitas também, que era uma coisa meio complicada, né, de olhar a inovação apenas como rentabilização e não como investimento, né, quer dizer, né, e os pitch também, né, quer dizer, então eu acho que assim, o interessante é que essa evolução desse mercado, né, como é que tá agora com essa pandemia, né, porque assim, a gente estava num crescente, né, esses modelos estavam começando você falou, nesse estágio de maturidade, e aí você tem uma pandemia que aí todo mundo fica nas suas casas, etc. Teoricamente, o software continuou presente e crescendo, mesmo sabendo que o hardware estava impossibilitado de ser utilizado? No geral, a pandemia, obviamente, impactou todo mundo. No momento que se fala de locais, né, que concentram uma grande densidade, né, de pessoas e esses agentes, né, no momento que realmente a gente precisa, né, fazer esse movimento de ficar em casa, né, para quem pode, muitas das atividades se esvaziaram. Acho que todos, no geral, né, falando dos hubs, criaram seus modelos para tentar manter o engajamento, manter realmente a conexão, né, com toda a comunidade, né, no momento que antes era feita muito fisicamente, através de eventos, enfim, atividades, entre outras coisas, o próprio relacionamento do dia a dia, e de repente no mundo digital tem que realmente criar. Então a gente viu um boom das lives, né, que aconteceram no mundo todo no início da pandemia, e depois uma saturação. E cada hub realmente testando seus modelos, né, de engajar a sua comunidade. Então eu diria que no primeiro momento foi um trabalho muito de olhar para dentro e também de conversar, né, com a sua comunidade e ver o que está precisando, como que, né, que o hub consegue desenvolver. E falando dos distritos, né, falando de um distrito num nível macro, de forma geral também, né, fisicamente, né, a ocupação esvaziou dos prédios e tudo mais, e há exemplos de outros distritos, por exemplo, quando a gente fala de Kendall Square, lá em Cambridge, Boston, que é a meca, digamos, de ciências da vida, lá a gente vê que realmente mesmo nesse período a gente viu um boom de inovação impressionante, né? Assim, dizem que a gente acelerou de vários anos em biotecnologia com a pandemia durante esse período, né? E distritos de inovação que concentram realmente as principais empresas farmacêuticas, as principais startups de biotecnologia, 2 das melhores universidades do mundo, Harvard e MIT. A gente vê isso, né, Boston e a região de Boston, Cambridge, como um grande distrito de inovação e que teve realmente um crescimento impressionante durante a pandemia e já vinha crescendo nos últimos 10 anos. Ocupação imobiliária e o desenvolvimento imobiliário, né, para a criação de life science buildings, né, naquela região assim, é impressionante. O distrito de inovação é muito além do físico, né? Quer dizer, acho que tem um mindset assim que é uma mudança mesmo de visão de desenvolvimento, né? De cocriação, etc. Que até extrapola o lado físico, né? É o que você falou, né? Quer dizer, o negócio continuou acelerando mesmo pós-pandemia ou durante pandemia, né? Não saímos ainda, infelizmente, dessa aí. E a pergunta exatamente, e a próxima ia ser essas referências internacionais, né? Essas são as grandes referências internacionais hoje?
Eu gosto muito dessa referência de Boston, porque na minha visão é o ecossistema, né, mais avançado que existe hoje em ciências da vida, né? Eu acho bastante impressionante, muito por isso, pela concentração, em primeiro lugar, a concentração das universidades que tem lá, né, uma grande formação de talentos, né? No momento que tem uma formação forte de talentos, as empresas vão para lá, né, atrás dessa mão de obra. Essas pessoas trabalham nas empresas, veem que também podem empreender, começam a desenvolver já na faculdade suas startups. Com isso, os fundos de investimento também foram para lá, muito fortes. E com isso, toda a indústria, digamos, imobiliária também desenvolvendo toda essa infraestrutura para suportar todas essas iniciativas, né? A presença das empresas, das startups que demandam realmente de prédios especiais para desenvolver, né, projetos de biotecnologia. Então lá eu acho um exemplo muito interessante. Eu gosto muito do case também do Navy Yard, ali no Brooklyn, em Nova York. Ali é um belo exemplo de uma combinação de iniciativa privada com público. O governo ele tinha um plano ali para a região, tinha um master plan bem feito, bem organizado, deixou à disposição, agentes privados foram lá, submeteram seus projetos, levaram investimento, né, privado para desenvolver aquela região, muito pouco investimento público. Da parte pública é criar incentivos, né, para estimular a atração de pessoas. Trouxeram uma grande universidade, né, de Israel para lá, Technion. Então é um projeto que eu acho muito interessante. E aqui no Brasil a gente tem um case que eu gosto bastante, que é o Porto Digital, no Recife. Já tem aí 25 anos de história, né, e é um projeto que, na minha visão, criou já muita coisa legal, trouxe muito desenvolvimento econômico e local para Recife, né, numa região ali do Porto que era uma região completamente deteriorada, né, e foi transformada num polo de inovação que hoje é responsável por em torno de, se eu não me engano, 5% do PIB de Recife, né? Então acho que é um exemplo ali interessante, quantas startups não saíram dali, empresas, tem toda a organização lá do César com sua metodologia de ensino, de consultoria, desenvolvimento, projetos, né, para toda a região. Então acho que ali a gente tem um exemplo nacional bem interessante. O Porto Digital está mais para um distrito de inovação ou mais parecido com o Vale do Silício, por exemplo? Que as coisas são mais amplas, são mais avastadas? Eu diria que eu considero bem um distrito de inovação pela natureza como ele foi criado, né? Que foi realmente um movimento ali, uma combinação, né, de conversas do público com o privado para desenvolver e revitalizar aquela região, né? Então, basicamente, o governo, né, cedeu uma série de coisas, uma série de estímulos, né, com uma condição também de preservar o patrimônio histórico, uma coisa que é muito interessante, é muito presente também em distrito de inovação, né, o retrofit, né, dos espaços, né, ao invés de simplesmente demolir e construir de novo. Então, acho que a gente tem também esse exemplo legal ali no Porto. E falando sobre segmentação, você acredita que é possível fazer um distrito de inovação segmentado? Quer dizer, algum tema específico? Tem alguma chance de ter essa segmentação ou você é uma coisa mais genérica? Eu acho que super tem a segmentação, acho que é bastante benéfico a gente ver, né, resultados quando tu concentra realmente né, se forma um distrito de inovação com um propósito, que é, por exemplo, né, produzir inovação para determinado setor. Eu acho que se canaliza ali uma energia muito, muito interessante, né? De novo, Boston é um grande exemplo aí para Life Science, né? Aqui no Brasil a gente tem, eu diria que a região ali de Piracicaba, com Salk e tudo mais, o Pulse, né, o hub da Raizen, né? São alguns exemplos entre várias outras iniciativas que tem, né, girando em torno desse tema que é inovação para o agronegócio, né? Então ali hoje eu diria que se tu é um empreendedor e está desenvolvendo uma iniciativa para o agro, é um lugar que tu tem que fazer parte de alguma forma, tu tem que acompanhar o que está acontecendo ali, né? Porque ali, hoje no Brasil, na minha visão, é onde está realmente acontecendo essa inovação para o agronegócio. Muito legal. Pessoal, a gente vai chegando aqui ao final do primeiro bloco, esse papo ótimo aqui com o Jorge. Acho que o segundo bloco eu quero explorar um pouco mais de regulamentação, um pouco de mercado internacional e falar um pouco também da State. Acho que tem uma oportunidade aí, ele está captando um projeto tão legal, então acho que é a oportunidade dele falar também um pouco desses hubs aí que ele está fazendo, tá bom? Pessoal, até mais, logo mais, o segundo episódio, um papo ótimo com o Jorge Pacheco. Até mais! Future Hacker. Life. Path. Future.